Louvado seja Deus. 1 de Coríntios, dando sequência à nossa leitura sistemática da Palavra de Deus, volto a lembrar que estou dando sequência à leitura que eu vinha fazendo nas madrugadas, né? E para a glória de Deus, já chegamos ao capítulo 15 de 1 de Coríntios. Neste capítulo há muitas coisas tratadas por Paulo, mas especificamente falando, ele trata da morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados, ele trata da ressurreição de Cristo, que havia algumas pessoas em Coríntios, na igreja de Corinto, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Como também questionavam como eram que os corpos viriam uma vez ressuscitando. Se as pessoas ressuscitariam com as suas patologias, com as suas deficiências, né? Com as suas possíveis demências. Havia alguns irmãos incrédulos dentro da igreja de Corinto, como acontece nos dias de hoje. Há muito crente incrédulo, só acredita que existe, só concebe a existência, mas desenvolve uma mentalidade cetista com respeito a muitas coisas. Louvado seja Deus. Para o pessoal que estava sem áudio no YouTube, o pastor colocou o áudio. Não perderam muita coisa, não. Eu vou repetir o que eu disse. Que estamos de volta com a nossa abordagem de 1 de Coríntios, capítulo de número 15, onde Paulo trata de muitos assuntos. Eu pontuei até agora e vou abordar a morte de Jesus pelos nossos pecados, a ressurreição dos mortos, né? E ele trata sobre a vinda de Jesus. E Paulo pontua essas questões, é o que eu estava dizendo, porque havia alguns irmãos incrédulos na igreja de Corinto, havia alguns crentes incrédulos, crentes só no sentido de acreditar, de conceber a existência de Deus, porém céticos com relação a eventos como da ressurreição, por exemplo, questionavam, né? E como era que os corpos viriam uma vez ressuscitados, se as pessoas ressuscitariam com as mesmas patologias, com as mesmas doenças ou deficiências ou demências, enfim, com as mesmas de repente anomalias, né? Ou deformações, enfim, questionavam isso. E Paulo explica tudinho direitinho que a gente vai, com a graça de Deus, abordar nesta manhã, e algo mais que o Senhor queira nos inspirar para pontuarmos. Até agora a inspiração veio nos pontuando esses assuntos que eu acabei de abordar para os irmãos. Mas como eu disse, Paulo trata de muita coisa nesta carta aos Coríntios, né? Coisa que eu já abordei aqui na minha primeira semana, por exemplo, o capítulo 15, versículo 58 eu abordei, né? Aqui. Glória a Deus. Porque nessas últimas 2 semanas foi que eu comecei a voltar com as ministrações sistemáticas do livro de Coríntios, a leitura do Novo Testamento que eu vinha fazendo nas madrugadas, para a glória de Deus. Aleluia. Sim, eu quero também pontuar aqui o princípio da veracidade do Evangelho.
Porque Paulo, ele é bem enfático quando ele diz que havia notificado aos irmãos o evangelho que já lhes tinha anunciado, o qual eles também haviam recebido e no qual eles permaneciam. Evangelho pelo qual, disse Paulo, também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Preste atenção a isso. Se não é que crestes em vão. Misericórdia. Crer em vão, diga-se de passagem, é uma coisa que muita gente tem feito. Por que, pastor Amaro, o senhor tem dito isso? Não sou eu quem digo, é Jesus quem disse. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo de número 5. Deixa eu achar exatamente aqui esse texto. Não é o 5, mas vamos lá. Eu vou achar para dizer a vocês, tá? Sem problema. O momento em que Jesus diz que muita gente estava crendo em vão, honrando a Deus de lábios e o coração distante de Deus, porque ensinavam doutrinas que eram dos homens. E quem ensina não é o povo, não é? Quem ensina são os líderes. É Marcos 11, 24 e 25. Tem Mateus também? Vê se tem Mateus também, por favor, meu querido. Marcos? Marcos 11, 24 e 25. Glória a Deus. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos lá em Mateus, quando Jesus diz: esse povo que me honra, honra com os lábios, pois o seu coração está distante de mim. Eu tenho esse texto de Mateus aqui, assobiar e chupar a cana, como eu havia dito, né? Eu não ia nem pontuar isso aqui hoje, mas me está vindo ao coração pontuar isso, porque é importante pontuarmos isto, para vermos a importância de crermos como diz a Escritura, para vermos como é importante o crermos como diz a Escritura, porque se não crermos como diz a Escritura, irmãos, não teremos rios de água viva fluindo em nosso interior, né? Achei. É Mateus capítulo 15 mesmo. É que nessa Bíblia eu não marquei. Minha Bíblia é toda marcada. Nessa eu não marquei. Mateus 15, verso 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios. Preste atenção a isso. Honrar com os lábios. É da boca para fora. Mas seu coração está longe de mim. Eu já expliquei em outras abordagens, e até o versículo 19 diz isso, que na anatomia de Jesus, o coração a quem Jesus se refere não é essa bomba injetora que nós temos no nosso, é por trás do externo, que é um ossinho que a gente tem aqui. Não é essa bomba injetora, o coração. O coração, segundo a anatomia de Jesus, está na cabeça, porque Jesus disse que é do coração que procede os pensamentos. E a gente não pensa com o tórax, com o peito, com o que tem por aqui, na caixa torácica. A gente pensa com o cérebro, que está na cabeça, né? Que para algumas pessoas o segundo cérebro é o intestino e para outras é a panturrilha. Isso vai de acordo com os estudos que a gente tem nessa modernidade. Mas o coração, segundo a anatomia de Jesus, está na cabeça, porque é dele que vem os pensamentos. É o centro
da estrutura humana no que diz respeito à existência, à personalidade, o caráter, o ser. Então, o coração está distante de Deus, a pessoa está distante de Deus. Não está em coadunação, não está em concordância, não está unida, não está próxima a Deus. Continua. Mas em vão me adoram. Se adora em vão, é perda de tempo. Não é? Aí Jesus continua. Ensinando doutrina que são preceitos dos homens. O que significa isso? E porque eu tive o cuidado de ler pausadamente o versículo. Porque quem ensina não é o povo. Quem ensina são nós, líderes. Então, se os líderes estão ensinando errado, estão levando o povo a adorar o povo, estão adorando o povo a adorar a Deus de lábios, estão levando o povo a viverem distante de Deus, estão levando o povo a perder tempo. Porque preceitos de homens não aproximam os homens a Deus, só distanciam. Deu para entender? Então isso tudo é perda de tempo, porque se eu estou, meu Jesus, tu és bom, e Jesus não recebe esse louvor, eu estou cantando em vão. Se eu adoro, aleluia, glória a Deus, mas não estou crendo como diz a Escritura, estou adorando em vão. Se eu penso que estou perto do Senhor porque estou dentro de uma denominação, porque eu faço simplesmente parte de uma religião, de uma crença, é quando nós dizemos, irmãos, é quando nós dizemos que religião não salva, que denominação não salva. O que salva a pessoa é o amar Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Em Eclesiastes, estou me lembrando de uma palavra do Senhor que nos diz assim, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Quando se refere aqui a mandamentos, não se fala necessariamente ou especificamente do decálogo, porque não é pela lei que a gente é salvo, mas se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus, que no Salmo 119 tem vários adjetivos. Esta palavra tem vários adjetivos. Versículo 1, lei. Versículo 2, Salmo 119. Testemunho, verso 3, caminho. Verso 4, mandamento, o preceito. Verso 5, estatuto. Verso 6, mandamento. Verso 7, juízo. Esses são os adjetivos velho-testamentário para a Escritura Sagrada, para a Palavra de Deus, comumente hoje conhecido como Bíblia, que significa conjunto de livros. Bíblia significa conjunto de livros, é de onde vem o termo biblioteca. No Novo Testamento é Palavra de Deus. O adjetivo a esta palavra no Novo Testamento significa evangelho. E evangelho significa norma. Evangelho significa regra. Evangelho significa doutrina. Se você pegar o dicionário de Aurélio, aí vai investigar essa palavra evangelho, significa isso. O efeito desta palavra, o efeito desta doutrina, o efeito desse conteúdo, aí tem a sua forma
no grego, que significa boas novas. Evangelho, boas novas. Se não crermos, como diz a Escritura, Jesus disse, João 37, Jesus disse, quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Não é? Quem crê, como diz a Escritura, deixa eu pegar a pronúncia certa, porque às vezes a pessoa quer pegar o pastor Amaro num erro de pronúncia. Deixa eu ir lá. João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Porque eu estava trocando o do por nu, né? Correrão do seu ventre. Mas esse do seu ventre é dentro da pessoa ainda. Porque diz respeito, versículo 39, ele se refere ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Ou seja, o Espírito Santo passaria a habitar na pessoa, e do ventre da pessoa, e dentro da pessoa estará correndo, e corre o rio de água viva, que é o Espírito Santo. Com uma condição, não é fazer parte de uma religião, não é fazer parte de uma denominação simplesmente evangélica, não é simplesmente fazer parte de uma denominação, mas é crer como diz a Escritura. Procure crer como diz a Escritura Sagrada, e nós pastores preguemos como manda a Escritura Sagrada, porque senão estaremos perdendo tempo, estaremos levando o povo a perder tempo, estaremos levando o povo a adorar a Deus em vão, honrar a Deus de lábios, o coração distante de Deus. É o que eu resumo para perda de tempo. Não é não? Você não brinca carnaval, você não vai para as baladas, você não vai para o show, você não vai para isso, aquilo outro, você não enche a cara, graças a Deus, tudo isso, né? Aleluia. Você não faz as suas viagenzinhas alucinógenas, glória a Deus, você não fica, né? Viajando, como diz a história por aí, tá? Glória a Deus, né? Sem sair do lugar. Glória a Deus. Está fazendo benefício a você mesmo, mas aí também não está salvo. E a maior motivação de ser cristão é para se salvar. A maior objetividade de ser crente é para ir morar no céu. Se não for crente para ir morar no céu, está perdendo tempo. Se não for crente para ir morar no céu, não faz muito sentido você ser crente, não. Por isso que Paulo diz nesse capítulo 15 de Coríntios, aleluia, versículo 19, que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você só vai para a igreja, só é crente, só se tornou evangélico para poder ter resolução na sua vida financeira. Vai trabalhar, se você quer ganhar dinheiro. Vai fazer alguma outra coisa. De preferência honesta, porque senão vai ver o sol nascer quadrado. Ou então, dependendo da desonestidade, ainda vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Essa é a expressão antiga que eu ouvia. Trabalhar para ter uma vida financeira melhor. Se entrou na vida evangélica, entrou na igreja para resolver o seu problema conjugal. Não. Procure ser um bom marido, procure ser uma boa esposa. Procurem conversar, procurem dialogar entre vocês. Procurem ser flexíveis, ser misericordiosos, ser compreensíveis, amorosos, carinhosos, fervorosos, aleluia, uns com os outros, para que o casamento vá bem. Você entrou na igreja evangélica para quê? Pastor, eu entrei na igreja evangélica para... que a gente tem expressões que eu não posso usar mais hoje, não é nem
com medo, irmão, é o cuidado, né? Porque senão a rádio é processada. Eu sou processado, eu não tenho dinheiro para pagar o processo. Né? A gente tem que medir as palavras. Mas aí a pessoa entrou na igreja evangélica para que o diabo não atormente ela. Fez certo. Mas, se você não procurou e não estiver procurando estar nos esconderijos do Altíssimo, e se você não procura estar na sombra do Onipotente, aí, meu irmão, não tem onde você se esconder de Satanás, não. Porque se você for para debaixo da cama, ele vai atrás de você. Ele não é onipresente, mas ele persegue onde quer que você for. Se você não se unir a Cristo, enquanto você não se unir a Cristo, o diabo terá vez e voz na sua vida. Mas se você se unir a Cristo, o diabo não terá vez nem voz na sua vida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você estará livre, se unindo a Cristo, de toda condenação. Tem que se unir a Cristo, benção. E em se unindo a Cristo, você estará sendo crente para ir morar no céu. Pastor Amaro, mas eu quero ouvir uma palavra de vitória, de bênção, disso e aquilo outro. Amém. Aí está a palavra da vitória. Aí está a palavra da bênção. Porque se você se unir a Cristo, você vai trilhar o caminho que eu ministrei anteriormente. O caminho da santificação. E na santificação você tem comunhão com Deus nesta vida. E comunhão com Deus nesta vida é tudo. Porque quem tem ao Senhor tem tudo. Quem não tem ao Senhor não tem nada. Você trilhará o caminho da fé, ouvindo a palavra, orando, louvando a Deus, jejuando, se santificando. Poxa aí, meu irmão. Não estou dizendo que você vai ficar isento de luta, de prova, não. Luta, prova, você tem independente de ser crente. Eu vejo algumas pessoas que não são crentes, irmão, e é tudo feliz da vida. Nem parece que tem problema. Eu vejo uns crentes, meu Deus, é muita tristeza, é muita angústia, é muito choro, é muita... Só não acende vela. Mas tem hora que você... Aquilo que eu ministrei um dia desses aqui, de Asaf, Salmo 73, se não me engano, que ele dizendo que parou para observar a vida do ímpio, e o ímpio estava lá, fazendo churrasco todo final de semana, feliz da vida, contente, alegre, e ele, mas rapaz, eu estou purificando a minha mão na inocência, é só prova, é só prova, é só luta. Não, nós somos as pessoas mais resolvidas na vida porque somos crentes para ir morar no céu. Humanamente falando, igual a todo mundo, nós temos problemas. Nós temos ainda essa estrutura de carne e osso, sim, porque o Senhor está dizendo que a gente ainda tem. Porque isso que é corruptível vai ser revestido em incorruptibilidade. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá no fato e vai chegar lá agora no ensinamento. Né? Louvado seja Deus. Então, é importante pontuar isso. Deixa eu também dizer outra coisa muito séria e verdadeira, como estamos dizendo. Que se crermos diferente do que Deus estabelece, atraímos demonização para as nossas vidas. Quando Jesus disse aos discípulos que iria para Jerusalém, e lá seria pego, iria ser maltratado, iria apanhar, como diz, eu não sei se ele ainda é vivo, todo duro, o nosso fugilista pernambucano, e iam pegar Jesus e estraçaiar. Tá? Aí Pedro disse, mestre, não digas isto de ti mesmo. Não, que morreu foi Maguila, não foi? E morreu um americano recentemente também. Mas todo duro parece que é vivo. Ainda estou dizendo que parece que é vivo, porque eu nunca mais tive notícia de todo duro. Eu encontrei ele um dia desse numa oficina, mas nunca mais tive, mas ele está vivo. Tá? Ele fala assim, estraçaiar. Né? Aí Jesus estava dizendo que iam pegar ele, bater nele, dar nele, iam matar ele. Aí Pedro disse,
mestre, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti, não digas isto de ti mesmo. Jesus iria padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas e ser morto. Mas ele disse também: ressuscitarei ao terceiro dia. Mateus 16, verso 21. Aí Pedro, versículo 22, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Bonito, né? A expressão de Pedro, né? Supostamente de proteção, de carinho. Só que aí estava contrariando o propósito, entenda isso. Pedro estava contrariando o propósito da encarnação do Verbo. Pedro estava indo em desencontro, e não encontro, porque encontro é para se juntar, né? Pedro estava indo em desencontro do objetivo de Deus ter se feito homem e vindo habitar entre nós. Jesus veio para morrer por nós. Aí Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja que coisa. Em momentos antes, negócio de menos de um minuto, que uma vez eu fiz a leitura cronometrando. Pela minha leitura deu menos de um minuto. Meu formato de ler deu menos de um minuto. Pedro tinha sido usado por Deus, agora estava sendo usado por Satanás. Ele foi usado por Deus quando Jesus perguntou o que diziam os homens ser o filho do homem. Aí, do nada, Pedro: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí Jesus diz que não fora carne nem sangue que ele tinha elaborado aquele conceito, né? Mas o Pai que estava nos céus, que havia revelado a Pedro isso. Mas agora Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás. Por quê? É isso que eu quero que você entenda. Quando nós contrariamos a palavra de Deus em nossos conceitos, em nossa vida, em nossa linguagem, nossos pensamentos, nossas atitudes, porque o que a gente elabora, o que a gente processa na mente, a gente fala e a gente faz. Por isso que Jesus disse que da boca sai o que está cheio, o coração. Você vai se comportar, você vai proceder, você vai falar aquilo que você normalmente acredita. Atrás da demonização. Veja como é importante, amados, ter cuidado no que crê. Procure crer como diz as Sagradas Escrituras. Além de expulsar a demonização da sua vida, você vai ter rio de água viva correndo dentro do seu ventre, que é o Espírito Santo. E se a gente vai lá para o Salmo, a sua vida será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Em outro momento, no Velho Testamento, diz que comeremos o melhor da terra. Em outro momento, diz que seremos conduzidos prudentemente por onde quer que andarmos e faremos prosperar o nosso caminho. Aleluia! E como canta um rapaz ultimamente, o resto é só fé, aleluia, para a glória de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí alguém diz: pastor Amaro, o senhor está citando muitos poetas seculares. É porque tem um bar perto de mim que vai até altas horas da noite. Aí a gente escuta as coisas sem querer. E aí a gente pega o que é bom, né? O que é joga fora. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Preste atenção a isso aqui. Paulo pontua isso é importante. Porque tem muitas igrejas sendo abertas por aí, e já foram religiões, movimentos evangélicos, supostamente evangélicos, porque de evangélico foge um pouquinho, né? Ou muito, porque a Bíblia não tem proeminência. A Bíblia não é a sua regra de fé e prática.
O que é regra de fé e prática é o estatuto interno da denominação. Que diz assim, que dizem assim alguns líderes: ah, mas isso é o que a Bíblia prega. Aqui a regra é esta. Oxente. E é assim, é? O reino de Deus é assim, é? Virou casa de mãe Joana, desculpa as Joanas. Mas a expressão, né? Essa expressão é popular, é conhecida, é uma metáfora, né? Porque supostamente na casa das mãe Joana, todo mundo manda. Né? Não é assim, né? Eu pensei que aqui, pelo menos era o que eu escutava quando eu era mais novo, né? E no reino de Deus não é assim, não. No reino de Deus, a primeira palavra é a de Deus e a última palavra também é a de Deus. Então não é como uma vez eu conversando com vários pastores e um, infelizmente, chegou para mim e disse: é, pastor Amaro, mas cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Cada um crê de uma maneira. Eu digo: oxe, irmão, e assim é? Virou casa de manjona, virou bagunça. Não, não é assim não. Reino de Deus é porque a primeira e a última palavra é a de Deus. E o que diz o que é certo e errado não são os teólogos do século XX nem do XXI. Quem diz o que é certo e errado não são os reformadores protestantes, se bem que a gente deve muito a eles na história. Vamos dar a César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus. Mas quem diz o que é certo e errado não são as convenções, não são as denominações, não são os pastores, não é? Poderia citar aqui o nome de vários teólogos, poderia citar aqui o nome de muita gente. Não vale nem a pena, porque quem diz o que é certo e errado é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, entenda isso, ela é o instrumento aferidor da verdade. Entende? Instrumento aferidor da verdade, ou seja, se não passar pelo crivo da Escritura, é anátema, como disse Paulo aos gauleses, aos gálatas. Se alguém pregar outro evangelho, além do que eu já vos preguei, mesmo que desça um anjo do céu, este seja considerado anátema. João 17:17. Jesus orava ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Então, eu nem pensava em falar tanto, e a gente vai continuar, tem tempo ainda aqui, das pontuações que eu fiz pela inspiração divina, e essa, graças a Deus, foi mais uma, que eu nem estava pensando em falar nela, do capítulo 17 de 1 Coríntios. A outra que Paulo pontua é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, verso 3. Mas que ele ressuscitou, também ele ressuscitou, como já citei, Mateus 16, versículo 21. Palavras do próprio Jesus que ressuscitaria. Porque havia alguns irmãos em Coríntios, como eu disse, crentes incrédulos, crente na concepção da aceitação do divino, mas céticos em alguns detalhes doutrinários, de alguns princípios, como da ressurreição. Diziam que alguns não havia ressurreição dos mortos. Aí Paulo entra pesado. Você está achando pesada a minha palavra? Que não é minha? O meu jeito de falar, de repente? Pesado era Paulo. Paulo entrava dando voadora, sabe? Paulo entrava com os dois pés na casa dos peitos dos camaradas hereges. Paulo batia mais do que Mike Tyson. Louvado seja Deus. Aí ele dizia: ó, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ponto, ele já entrava assim. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ponto. E ele volta a dizer no versículo 7, o que ele diz no versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé.
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pronto. É como se Paulo estivesse dizendo assim para esses incrédulos que estavam na congregação: vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão fazendo o que aqui? Para estar crendo errado, vão crer em outro canto. É o que Paulo está supostamente falando. A gente acha pesado às vezes. Uma vez uma pessoa disse a mim: pastor Amaro, o senhor só prega lapada. Não, eu prego a palavra. Eu dei alguma lapada em alguém aqui? Desde que eu voltei, não. É só palavra. Agora, se está crendo errado, aí apanha, né? Querendo ou não. Aí a culpa não é minha. É a palavra de Deus, irmão. Aleluia. A gente, como eu estava dizendo, você acha pesado, né? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando os fariseus foram a João Batista para ser batizado de novo, João Batista olha para eles assim: raça de víboras. Quer que eu traduza para português o que significa raça de víboras? Eu passei um tempo fazendo missões em Maceió, e lá em Maceió o pessoal chama de filhos da beba. Sabe o que significa filho da beba? Quer que eu traduza para cá, para Recife? Vou dizer não, mas é o que você está pensando aí, infelizmente. Viu? Eu estou sendo eufemista. Hã? Os pregadores pregavam com a espada na mão de Deus, irmão. Palavra que dá vida. Aleluia. Aí Paulo diz, Paulo é bem enfático, Paulo é bem categórico: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Aí eu volto a dizer que só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Para terminarmos aqui esta abordagem, essas nossas pontuações, outro assunto que Paulo trata aqui é a vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Jesus Cristo virá, e ele fala dessa vinda como se estivesse fazendo um ping-pong neste capítulo 15. Porque logo ele trata aqui da ressurreição de Cristo, e aí vai para a vinda de Jesus, conforme versículo de número que já está nas entrelinhas, não é? Do versículo 23. Por que está nas entrelinhas? Eu vou explicar, eu vou ler o versículo então. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí é quando ele fala da vinda de Jesus, porque Cristo já ressuscitou, é a primícia dos que dormem. Aí ele fala da vinda de Jesus, porque quando ele fala aos Tessalonicenses, ele diz que a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porém, antes desses ressurretos, Cristo já ressuscitou, porque Cristo é a primícia. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, num abrir e fechar de olhos. Aí é quando, voltando aqui ao capítulo 15 de Coríntios, ele diz um mistério: nem todos dormiremos. Ou seja, nem todo olhinho a terra há de comer. Porque tem gente que diz, né? Esse olho a terra há de comer, ponto. Nem a terra não há de comer os olhos de todos, não. Né? Aleluia. Porque nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Por que dormir? Porque quando o nascido de novo, o que crê em Jesus, que é mais do que o frequentador de igreja, que é mais do que, eu vou dizer, mais do que evangélico, como já disse em outra oportunidade aqui, porque ser evangélico é ser adepto do movimento ecumênico protestante, que acontece no século XVI. O movimento evangelical surge em 1902 na Europa. A ideia de unir as mentalidades protestantes, surge aí o termo evangélico. Então ser cristão é guardar a palavra, é nascer de novo, é seguir a Cristo. Guardar a palavra é seguir a Cristo. Crer, como diz a Escritura, é seguir a Cristo. E aí, louvado seja Deus, esses que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos.
no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, eu estou lendo versos 51 e 52, de 1 Coríntios 15. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo estava respondendo aos céticos que estavam na igreja de Corinto, que questionavam a ressurreição, mas agora vai ressuscitar, e como é que vai ressuscitar? Aí Paulo diz: o que foi semeado em corrupção ressuscitará em incorrupção. O que foi semeado em ignomínia ressuscitará em glória. O que foi semeado em fraqueza ressuscitará com vigor. O que foi semeado no corpo animal ressuscitará corpo espiritual. Porque há corpos animais e corpos espirituais. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, voltando ao versículo de número 52, eu estava lendo do 42 ao 44. Voltando ao 52, ressuscitaremos incorruptíveis. Aleluia. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Se nós morrermos, ressuscitaremos incorruptíveis. E os vivos serão transformados, também transformados em incorruptibilidade. Ou seja, receberemos um corpo glorioso igual ao de Jesus, que quando ressuscita, é visto por Cefas, é visto por mais 500 irmãos, é visto por Tiago, é visto pelas mulheres primeiro lá, né? No sepulcro, depois por Pedro, depois por mais 500 irmãos, depois por Tiago, e aí Paulo dá o depoimento, e por derradeiro, por ele, Paulo. Louvado seja Deus. Esse corpo, que quando os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, aconteceu de Jesus entrar, aleluia, e os saudar com a paz. E quando Tomé aparece na reunião, Jesus chega e diz: toca aqui, Tomé, nas mãos cravadas da cruz, a marca. Toca aqui de lado, Tomé, onde transpassaram, né, a lança. Então é um corpo que ora passa por dentro da parede, mas ora também é apalpado. Oh, glória a Jesus! É um corpo glorioso, incorruptível. Por quê? Porque quando ressuscitarmos e ou formos transformados para irmos ao encontro do Senhor dos ares e passar o resto das nossas vidas, o resto das vidas não, porque aí é viver eternamente, e passarmos a viver eternamente com Ele, aleluia, não teremos mais problema de diabetes, né? Inflamação, infecção, não saberemos mal o que é dor, aleluia, não sentiremos nada de doença, de nada. Paulo estava explicando isso aos crentes em Corinto, que eram céticos, que eram incrédulos com relação a isso. Louvado seja Deus. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Esta deve ser a nossa convicção. Que Jesus Cristo está voltando, estamos prestes a ir morar no céu. E tudo isso aqui vai passar. E tudo isso aqui vai findar. Quero terminar esta palavra dizendo a você: seja crente para ir morar no céu. Porque se você não é crente para ir morar no céu, não faz sentido ser cristão. E para ser cristão, tem que crer, como diz as Escrituras Sagradas. Amém? Esta palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia. Mas a palavra que lhe impactou, mexeu com você, abriu seus olhos, lhe despertou,
lhe exortou, lhe consolou, lhe edificou, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.